Oração das pessoas. Graças e paz, povo de Deus, estamos aqui na Assembleia de Deus em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Hoje, culto de missões, vai ser bênção, o louvor está afinadíssimo, está lindo. Gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Será que o percussionista Caio? Dá um alô aí, Caio. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória. Vem com a gente. Aí, ó, tá ali o Taylor ali, ó, passando som, passando guitarra. Os irmãos estão chegando aqui agora. Então é isso. Assembleia de Deus em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Vai ser um culto abençoadíssimo para você, para sua família, para sua casa. Fique conosco até o final desse vídeo. Fique, ó, os irmãos estão chegando. Aí atrás aí da igreja, os irmãos estão chegando. Ali na bateria estão se organizando ainda. Ó, ali a sonoplastia, a técnica, né? A técnica, eles estão se organizando ali. E é isso. A Assembleia de Deus em Nova Brasília, Cariacica, Espírito Santo. Venha fazer parte desse culto conosco. Vem. Hoje, culto de missões. Vai ser bênção, bênção, bênção. Voltamos com você até o final do vídeo. Amém? Uma oração inicial para o culto dessa noite. Pastor Adeildo, os nossos corações, as nossas intenções. Que o Senhor possa nessa noite salvar, batizar, transformar vidas aqui nesta noite. Para de missões hoje. Ó Deus, aqueles que estão vindo em direção a esta casa. Se porventura, Senhor, tem barreiras, tem empecilho, que o Senhor possa jogar por terra e que junto possamos louvar o teu santo nome. Pai, nós oramos, te pedimos, Senhor, que todos quanto nesta noite forem ter oportunidade, que possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir. Glória. Graças a Deus.
O pastor Amadeu vai estar lendo a palavra. Logo após o pastor Amadeu, sem oração, se prepara para estar louvando o Senhor. Amados irmãos, nesta noite eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abre sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Nós iremos fazer uma leitura alternada. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Eu leio uns, irmãos, lê em seguida. Amém? Leiamos a Santa Palavra que nos diz assim, a palavra do Senhor. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 sobre os outros, e com 2 sobre os pés, e com 2 no ar. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Amém? Essa palavra é profética, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Oramos ao Senhor nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade ímpar que o Senhor tem nos concedido de estar na tua casa nesta noite, meu Pai amado, para cultuar a Ti, meu Deus. Pai querido e santo, te peço, meu Deus querido, purifica, meu Pai amado e santo, os nossos lábios, ó Pai, para falar da Tua palavra, que é pura e eficaz, ó Pai amado, nos corações nesta noite, Pai querido. Abençoa, meu Pai amado, o Teu Filho, que irá, meu Pai amado, ministrar a Tua palavra. Usa, meu Pai amado e santo, como antenais, ó Pai querido, como foi dito nesta noite, como brasa viva, meu Senhor, no altar, meu Deus, que venha queimar, meu Pai amado e santo, nossos corações, e assim, meu Pai amado e santo, esta chama que não pode se apagar, meu Pai amado, em nossos corações, meu Pai, de levar a Tua preciosa palavra aos corações famintos. Olha! Deus eterno, sei com a Tua igreja nesta noite, permanece, meu Pai querido, aleluia, no altar das nossas vidas nesta noite, Pai. Eu te peço e entrego tudo, Pai, sobre os Teus cuidados, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Paulo, Tiago, João, morreram pelo amor do Senhor. Eles deram suas vidas, deram seu sangue pelo amor do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Sempre vou lembrar. Toda a igreja cantando. A coragem, o amor, a firmeza e vontade, a fé e devoção.
Glória! Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos povos que assim ganhamos anos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, enquanto estamos em cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Isaías 6 nos relata que Isaías, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, quando o próprio Senhor falou: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Mas anteriormente, ele tinha dito, quando ele teve a visão do trono, ele disse: que há de mim, porque eu sou uma luta, minha boca em luta, e eu habito no meio de pessoas de muitos lábios. Muitos assim dentro do povo, mas a palavra nos diz que o anjo pegou uma brasa do altar, como o Adonai se levou e tocou alguma coisa.
ouvirmos o que sai dos nossos lábios, faltar aos nossos ouvidos. Sabe, me constrange quando olho a situação em que a igreja se encontra. Me constrange. Me constrange porque de cultos poderosos como esse, que mais um vai acontecer nesta noite, que ainda voltamos nas nossas casas do mesmo jeito, da mesma forma. Se entendermos o que sai da nossa boca, o que nós falamos com Deus, me constrange. Me constrange. Como é sério, Jesus, quando dizemos: eis-me aqui, meu Deus. Cantamos sobre o sangue dos mártires. Não podemos ficar indiferentes. Tem que nos constranger a presença. Tem que nos constranger. Nós dissemos: eis-me aqui, meu Deus. Vocês entenderam a seriedade desta palavra? Vocês entenderam a seriedade deste moço que disse isso? Do que sai de nossa boca, se é verdade nisso, o mundo será alcançado. Missões que nós somos, missões consolidadas, e eu creio que estamos ante aqui, missões consolidadas. Alguém chorou para estarmos aqui, alguém levou a sério essa palavra, alguém realmente viveu essa palavra, essa verdade. Ela serve a minha rência. Glória! Glória! Maravilha, oh glória, que maravilha, Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu sentar. Meu coração está acelerado, pastor. Um assunto mais importante em um dia tão propício como este, falar sobre missões. Às vezes nós confundimos a missão de Deus com a missão da igreja, que achamos que fazemos a missão de Deus. Homem nenhum na face da terra consegue fazer a missão de Deus. A missão de Deus, homem nenhum. Mas a missão da igreja está de sobre nós. Quero aqui agradecer os pastores essa oportunidade, conhecendo o pastor Renan. Obrigado pela oportunidade. Eu sou assim, eu sou chorão. Quando fala sobre o reino, quando fala sobre vidas, eu quero dividir um pouco com os irmãos. E realmente este hino ele me constrange, ele me faz voltar ao início da minha jornada, faz entender o que realmente é missão. Todos nós aqui somos uma missão consolidada. E a missão consolidada nada tem a ver com os meios, nada tem a ver com os cultos, também nada tem a ver com o evangelismo, nada tem a ver. Eu quero dividir com os irmãos um pouco do que o Senhor colocou no meu coração e vocês vão entender. Abra comigo a tua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, no capítulo 1, aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Eu quero falar sobre missões consolidadas. A diferença entre missões consolidadas e a diferença dos meios. E a missão da igreja é um objetivo, a missão da igreja é uma meta a ser alcançada. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés em referência à palavra do Senhor, aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11. Quem achou, glorifique a Deus aí. Se você achou, fecha comigo os seus olhos e assim oramos ao Senhor Pai, de graça e de misericórdia abundante. Mais uma vez, ó Deus, estaremos diante da tua palavra, da tua verdade. A
palavra não é minha, ela é do Senhor. Por isso eu te peço, Pai querido, permita-nos, ó Deus, assim caminhar pela Tua palavra, se adentrar pela revelação, ó Pai, que nós aqui nesta noite viemos buscar. Que saiamos daqui, ó Deus, melhor do que chegamos. Que entendamos, ó Deus, qual é a nossa missão, ó Deus, na face da terra. Que entendamos, ó Deus, qual é, Senhor, o nosso objetivo e qual o objetivo da igreja na face da terra. E nós vamos, ó Deus, a buscar aprender um pouco mais com a vida destes homens, ó Deus, que se entregaram de uma forma ímpar, que se entregaram de uma forma na sua totalidade, ao ponto, ó Deus, de entregar as suas próprias vidas à morte pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nos constranja, Senhor, a Tua presença, que nos constranja, Senhor, a vida dos mártires, ó Pai, pelos quais, ó Deus, nós vamos aqui caminhar um pouco nesta noite. Toma cada coração em Tuas mãos, ó Deus, toma cada mente em Tuas mãos, ó Pai, transforma-nos, ó Deus, em terras férteis, para que a Tua boa palavra, que é a semente, seja semeada a nós, ó Deus, e nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque não há motivo de estarmos aqui se não for para a glória do Teu nome. Assim eu te peço, conduza, Senhor, esta palavra, seja o Senhor o centro da nossa vontade, seja o Senhor o centro, ó Deus, da nossa referência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aos Gálatas, capítulo 1, aos Gálatas 1, versículo 11, diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes que foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus que a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que se pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim, senta-se glorificando a Deus. Se não houver problema para a igreja, eu gosto de ouvir um teclado, eu gosto de ouvir um acorde. Se o tangedor estiver a postos aqui, deixa Deus te usar. Amém? Meus irmãos, iniciei falando aqui sobre missões consolidadas. E as missões consolidadas hoje, neste exato momento, se faz presente à minha frente. A missão é diferente dos meios. A missão consolidada é aquela que se inicia e realmente ela chega ao seu ápice, ela chega ao seu final. A missão da igreja não é outra senão salvação de almas. A missão da igreja não é outra senão batizar o crente. A missão da igreja não é outra senão converter este crente. A missão da igreja não é outra senão haver no coração deste o desejo de arrependimento. Se nós entendermos e buscar entender qual era o evangelho que Jesus pregava. Evangelho. O que é evangelho? Nada mais é do que as boas novas de Cristo, não é verdade? Mas quais as boas novas de Cristo que ele pregava ao ponto
das pessoas se achegar a Ele, das pessoas estar querendo estar perto dEle, das multidões se apertarem, se acotovelarem para estar perto dEle. Ele tinha uma missão a ser realizada, ele tinha uma missão a ser concretizada. Existia uma missão que precisava ser concretizada. Que missão é essa? Arrependimento das almas, salvação de almas. E com isso ele tinha os seus meios para fazer chegar ao coração das pessoas o arrependimento. Ele tinha os meios que faziam com que aquelas pessoas se achegavam a ele, se aproximavam dele. Qual era? Jesus realizava prodígios e milagres. Jesus pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho de justiça, de paz, é o evangelho de cura, de milagres, é o evangelho de salvação, de restauração, de restituição, de renovação. Evangelho que Jesus pregava. Ele era o próprio evangelho, mas isso ele fazia pela autoridade do Pai. Entenda bem, Jesus, quando ele realizava a sua missão aqui na terra, os meios para qual chegava ao final desta missão, ele realizava pelo poder do Pai, pela autoridade do Pai, pelo Espírito do Pai. Não como Deus, mas como homem. Abre um parênteses aqui. Há quanto tempo nós ouvimos e pregamos que Jesus era 100% homem, que Jesus era 100% Deus, e assim nós queremos ajudar Jesus no seu choro, ajudar Jesus nas suas lamúrias e dificuldades. Não. Jesus era 100% homem. A sua deidade, a sua majestade foi deixada. Ele largou a sua glória para tudo fazer e realizar pela glória do Pai. Havia uma missão estabelecida que homem nenhum conseguiria realizar. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que pela cruz de Cristo nós somos reconciliados a Deus para o arrependimento, mas é pelo seu renascimento, é pela sua renovação, pela sua ressurreição que nós somos levados a Deus agora para a salvação. A diferença da missão de Deus é a missão que está estabelecida sobre a igreja. E qual é a missão de Deus? Nenhum homem conseguiria fazer. A missão de Deus está lá estabelecida. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Homem nenhum amaria. Homem nenhum amaria como Deus amou, como Deus ama. Que é incondicional, independente de eu ser menor ou maior, de eu fazer mais ou menos, Ele nos ama do mesmo jeito. E a cruz veio para restabelecer o arrependimento, nos levar ao conhecimento de Deus. Mas a ressurreição veio em Cristo para nos trazer novamente a salvação a Deus, nos levando à vida eterna. Esta é a missão de Deus. E a missão da igreja? Salvação de almas. E a missão de Cristo? Salvação de almas. Está bem estabelecido. O evangelho que Jesus deixou para mim e para você é o evangelho de obediência, o evangelho de renúncia, o evangelho de entrega. Aqui está o primeiro ponto que a igreja, muitos de nós não conseguimos prosseguir nesta missão, prosseguir nos meios para que essa missão se consolide. E qual é? Critérios, princípios. É por causa de princípios, muitos de nós começamos muito bem, muitos de nós iniciamos esta jornada, iniciamos evangelizando, iniciamos até ofertando, iniciamos e começamos muito bem, porém não conseguimos chegar a consolidar a missão da igreja. Aí paramos em algo que eu vou dizer, e aí achamos que ofertar no culto de missões nos faz missionários. Aí paramos em achar que evangelizamos na rua nos faz missionários. A palavra vai ser um pouco aqui incisiva em cada coração, e eu vou explicar o porquê. E achamos muitas vezes que convidar as pessoas a vir na igreja é uma missão. Não! É os meios para que a missão se consolide.
E eu só vou ser chamado de missionário quando realmente eu começar essa jornada, entrar pelos meios e chegar ao final da missão consolidada. E qual é? É entregar uma alma na presença do Senhor, completamente convertida e salva. Quando nós transferimos a responsabilidade, nós estamos em meio, nós estamos nos meios, nós estamos realizando os meios, mas só vai concretizar quando essa vida, quando essa pessoa for realmente alcançada. Porque eu disse que nós somos missões consolidadas. Ninguém está aqui por si só. Alguém investiu em mim e em você. Alguém entrou pelos caminhos e alguém chegou ao final dessa missão. Por isso estamos aqui. Nós somos a missão consolidada. O apóstolo Paulo é uma missão consolidada. O apóstolo Pedro é uma missão consolidada. E como missão consolidada, eles entenderam que havia meios para chegar ao final da missão da igreja a se consolidar. Qual era? Da mesma forma que Cristo fez, eles também fariam, obedecendo e chegando realmente ao final. Independente de qual fosse das dificuldades, mas não abandonariam a cruz, não abandonariam o chamado, não abandonaria de maneira nenhuma a missão consolidada. Ora, puxa aí, meus irmãos, na mente dos irmãos, quantas missões iniciaram e pararam no meio do caminho, mas é o consolidador. Estamos vivendo em um dia ou em dias onde a palavra do Senhor não tem achado guarida nos corações, onde nós temos que pregar a palavra e às vezes fazer concessões, cortar caminhos, cortar volta, porque as pessoas não estão querendo mais ouvir a sã doutrina. A mensagem para o arrependimento tem sido transformada em mensagens de autoajuda para não ferir os corações, para massagear o ego. Assim eu mantenho uma pessoa ali, assentada ali, porque ela quer ouvir algo que é bom para ela, que é prazeroso para ela, mas isso não traz arrependimento. A palavra verdade, ela precisa e deve ser pregada, porque o tempo urge. Enquanto nós, como igreja, ficarmos fatiando, esquartejando a palavra, bel prazer daqueles que precisam ouvir a verdade, nós negligenciamos os meios para chegar a essa pessoa consolidada, missão consolidada. Eu choro realmente quando eu ouço alguns louvores, como foi cantado aqui, o sangue dos mártires na arena, que não faziam concessões, mas a palavra era reta. Por isso eles entregaram as suas vidas. Vocês imaginam se nós, ao cantarmos, vivêssemos o hino, nos transportasse para os coliseus, onde as mulheres eram surpreendidas por bestas feras e seus filhos arrancados dos seus braços, homens e mulheres, para satisfazer os jogos da época, estraçalhados por bestas feras, mortos por gladiadores. E nós às vezes queremos cantar ou pregar uma mensagem de alta ajuda. O sangue dos mártires está gemendo. A mensagem tem que ser dura e incisiva, principalmente para os dias de hoje. Capítulo 9 do livro que Mateus escreve, Jesus está sendo afrontado, blasfemado. Se junta para dizer que tudo que ele faz em nome de Beelzebul. E ao invés dele repreender ou reprimir isso, ele diz: ei, olha o povo andando para um lado, para o outro, ovelhas como se não tem pastores. Realmente a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogue ao Deus, rogue ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a tua seara. Sabe o que ele está dizendo? A mensagem do Evangelho tem pregado, mas não tem entrado no coração desses. Não adianta tudo que eu faço, o que eu falo de benfeitoria para eles, mesmo
o pai de família, depois de tudo pregar, tem feito isso em nome de Beelzebu, em nome do diabo. Assim está o nosso mundo, assim está esta sociedade. Tudo que se prega em nome de Cristo é blasfemado. E muitos de nós, às vezes, voltamos, retrocedemos, porque não queremos ser confrontados ou afrontados pela palavra deles. Por isso costuramos e levamos mensagem de autoajuda, mensagem coaches, mensagem para poder trazer aos corações alegria e tranquilidade. Mas a mensagem de hoje é: converta-se, arrependa-se, porque é o dia do Senhor está próximo. Arrependam-se, leva a sério, na mão. Capítulo 24 do livro de Mateus, o tema que me deram, versículo 14. Algo que nós precisamos entender, eu quero que você ouça bem o que eu vou dizer. Versículo 14, o próprio Cristo vai estar dizendo, entre tantas e tantas situações que foi perguntado: Senhor, o que vai nos apresentar, o que nós temos que observar para que a tua vinda esteja próxima? Ele diz: olha, coisas vão acontecer, mas olha, não coloca o coração nisso, que são o princípio das dores. Versículo 14: mas quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, ou for pregado em todos os povos, em testemunha a todas as nações, aí virá o fim. Entenda isso. Se alguém puder coloca para mim aqui Mateus capítulo 24, versículo de número 14. E eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Olha: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Você sabe, e eu vou dizer algo que muitos aqui não entendem. Você sabe que essa profecia foi dada pelo próprio Cristo, uma profecia, um texto escatológico, ou seja, um assunto de algo que viria a acontecer no futuro. Eu quero te dizer algo, que isso já aconteceu. Ou seja, hoje não há mais condicionamento para o Senhor vir. Se Ele quiser vir agora, Ele vem agora, independente da mais de 10 ou 14 mil nações ou povos que nunca ouviram este nome, Jesus. O senhor está dizendo, pastor, que já se concretizou essa palavra, essa profecia já se cumpriu? Já se cumpriu. Então quer dizer que não tem mais nada, não tem mais nada, não há mais condicionante, porque o mundo lá fora, até mesmo muitos de nós nos comportamos ao coração, mesmo sabendo que os céus podem se romper a qualquer momento, e a trombeta há de chamar o nosso nome, mesmo sabendo que isso é urgente. Eu quero falar para você o porquê que nós devemos estar aguardando agora. Em contrapartida, eu vou te dar uma verdade: existe no mundo mais de 16 mil povos que nunca ouviram falar este nome, Jesus. Ora, pastor, então esta palavra está condicionando que essas pessoas não ouviram falar de Jesus, então Jesus não pode voltar agora. A missão dele ainda não está concretizada no todo. Eu vou te dizer que já se cumpriu. Traz para mim lá Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Quando se cumpriu? Aproximadamente 60 anos depois que o Senhor foi assunto aos céus. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Igreja, não há mais condicionante. Mateus capítulo 24, versículo número 14, se cumpre aproximadamente 60 dias aqui. E quem nos fala? O apóstolo Paulo, aquele que diz: segundo o meu evangelho. Quer dizer, pastor, que não tem mais nada? Não há mais condicionantes, não há condicionantes. Se essa palavra não fosse decretada por Paulo, nós ainda estávamos esperando. E às vezes nós queremos ficar naquela velocidade: preciso ganhar o reino, preciso ganhar almas, preciso ganhar, preciso pregar,
concretizada, a missão está concretizada. O que falta? As pessoas não se moverem da esperança do Evangelho que estão ouvindo. E muitos se movem nessa esperança, ou seja, ficam em duas canoas, fazendo escolha, jogando na loteria, porque se pegam naquela palavra que ainda no mundo há pessoas que precisam ouvir. A palavra foi concretizada neste tempo. Jesus, quando ele disse, realmente a seara é grande, está falando do tempo dele. Que o Senhor possa levantar ceifeiros para a sua seara. Aí a igreja inicia. Atos capítulo número 2, está o apóstolo Pedro pregando. Aqui nós vamos entender o porquê muitas pessoas não conseguem chegar ao final de uma missão consolidada. Muitas mães, muitos pais, no meio do caminho param. Começa bem, começa intercedendo, começa orando, mas no percalço não é fácil, há choro, há lágrima, a ingratidão. E por causa disso a nossa natureza, a nossa humanidade, ela sobressai. E quando ela sobressai, o Espírito Santo, ele nos deixa. E isso faz com que nós não conseguimos chegar ao final. Mães, pais que abandonaram seus filhos, esposas que abandonaram seus maridos, maridos que abandonaram suas esposas, porque não conseguem carregar, porque são verdadeiros granitos, pesados de se carregar. Inicia-se bem, inicia-se até com lágrima, com choro, com campanhas. Havia uma missão a ser alcançada, uma meta a ser alcançada, porém os meios para chegar são dolorosos, os meios para chegar são realmente difíceis. Nós queremos chegar ao final de uma missão consolidada sem choro, não tem como, sem lágrima não tem como, sem cruz não tem como, sem sangue não tem como. O Evangelho de Cristo, quando chega na vida do apóstolo Pedro, delegado pelo Espírito Santo, mais de 3.000 almas se converteram. 3.000 almas. Pastor, e o que foi visto neles? Eu vou dizer, o Evangelho de Cristo, neles. O que chamou a atenção das pessoas depois de Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, o que chamou a atenção do povo ao ponto de se ajuntar para ver o que estava acontecendo, era que homens indultos, homens totalmente leigos, estavam falando coisas sobrenaturais. Isso chamou a atenção deles. O que eu estou dizendo aqui, se não houver mudança em nossa vida, ninguém vai querer se chegar a nós. Se não ver o próprio Evangelho de Cristo em nós, quem vai querer se chegar a nós? Eu sou uma missão consolidada de uma mãe. Eu sou uma missão consolidada de uma esposa, que não desistiram de mim. Por mais granito, por mais difícil que fosse arrastar, chegaram ao fim. Hoje é dia das mães. Que mãe não trocaria? Que mãe aqui não trocaria um presente qualquer pela salvação do seu filho, pela salvação da sua casa? Que mãe não trocaria isso? Hoje eu não dou presente à minha mãe, hoje eu sou um presente do reino para ela, porque é muito difícil chorar, minha mãezinha. Na sébia quando repassa, o Evangelho em mim, o Evangelho de Cristo em mim. É isso que Paulo está dizendo, depois do Evangelho de Cristo nele, que desde o ventre da mãe dele já foi separado. Depois disso ele passou a fazer coisas diferentes. Aqueles que o conheciam agora estão conhecendo de forma diferente. Aqueles que o via como perseguidor da igreja agora estão vendo, agora prega a fé, agora está pregando o Evangelho de Cristo nele. Qual é a diferença de pregarmos hoje? Temos realmente testemunho de Jesus? É o nosso testemunho próprio. Quantas pessoas estão produzindo em suas vidas anticristos,
meus irmãos. O mundo está cheio de anticristos. Não entendi, pastor. Anticristo não é só um. Até a chegada do filho do diabo, nós estamos produzindo anticristo no meio das igrejas. Por quê? Por causa do nosso testemunho próprio. Como assim, pastor? Simples. Quantas pessoas não vão se achegar a Cristo? Quantas pessoas têm aversão a este nome Cristo por causa do testemunho de alguns crentes? Quantas pessoas não querem nem ouvir falar de Jesus por causa do evangelho podre que está no coração de muitos homens, a vergonha estabelecida em nossa nação? Quantos são anticristos? Quanto sincretismo? Quanto ecumenismo por causa de testemunhos? Quantas missões não vão ser consolidadas por causa de homens sobre os altares pregando inverdades e testemunhando podridão? Aí o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 2, versículo de número 16: ei, depois que Cristo foi pregado, tudo isso, testemunho do meu evangelho. Quantas missões não vão ser alcançadas? Quantos povos não vão ser alcançados? Porque nós nos conformamos em simplesmente participar dos meios e não chegar ao final. Quando Jesus está buscando, quando Jesus está procurando, como o próprio Deus procura, quem enviarei? Todos nós em coro dizemos: eis-me aqui, Senhor, mas Deus conhece os corações. Quantos nos conformamos simplesmente em ofertar? Quantos nos conformamos simplesmente em evangelizar? Quantos transferimos responsabilidades, meus irmãos? Pastor, que palavra dura! Se não for assim, que palavra dura, pastor! Mas é o que tem para hoje. Quando Jesus chegou ao meu coração, a minha vida é igual ao do apóstolo Paulo. Triplica quem foi esse homem, porque quando queremos pregar, quando queremos comparar a vida de alguém, nós trazemos a vida de Paulo. Pois é, triplica a vida de Paulo. Isso era eu, um lixo da sociedade. E realmente, quando o Espírito veio sobre mim, eu não fui buscar carne, eu não fui buscar orientação em carne, eu não fui buscar orientação da igreja. Ardia no meu coração o desejo de fazer algo. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso me sentir perdoado pelos meus pecados. Me envia, se necessário, para morrer em missões. Eu enlouqueci. 7 meses eu enlouqueci sobre os montes. Fiquei 7 meses sobre os montes. Eu precisava me sentir perdoado, porque Deus sabe de onde Ele me tirou, do tipo de homem que eu era. Este é o desejo de Paulo, por isso que ele fala que quando veio sobre mim, eu não busquei carne nem sangue, não busquei orientação, eu fui, eu me coloquei à disposição, e o Senhor me levou, não foi homem que me converteu. Oh, meus irmãos, a nossa ilha era terrível, pior que o apóstolo Paulo. Quem poderia chegar e falar: olha, eu quero falar algo com você? Os homens nos temiam o nosso medo, temiam quem nós éramos terríveis, viciados. Achando que estava fazendo algo grande para a sociedade. Na lei dos homens, zeloso como Paulo, fazendo coisas, abrindo portas, achando que estava ajudando a sociedade. 30 anos militei nessa cidade de Cariacica, fiz coisas terríveis.
com uma consciência em mim cauterizada, que estava fazendo um bom serviço para a sociedade, zeloso pela lei, fazia a lei se cumprir, independente dos meios, tinha que acontecer. Entrava em portas adentro, estourava portas de casas, fazia a mãe chorar, arrancava o filho dos braços e não estava nem aí, porque zeloso pela lei. Se tinha que prender homem e mulher, independente dos filhos chorando, arrancava e lançava na cadeia, sem misericórdia. Não era assim Paulo? Não era esta a vida dele, perseguidor, zeloso pela lei. Em relação aos da sua idade, ele sobressaía. No meu trabalho eu sobressaía pela minha coragem louca, pelo meu desejo de fazer e querer mudar o mundo, enxugando um iceberg gigantesco dessa sociedade promíscua, e achando que estava fazendo um bom trabalho, até o Senhor me encontrar na estrada de Damasco e quebrar o meu nariz. Posso te pregar a vida deste missionário, depois de Cristo não morreu. É esse o legislador da igreja moderna, da igreja atual. Não é Pedro. Ele é o responsável para os da incircuncisão, somos nós, incircuncisão. Ou seja, não estamos debaixo dos ritos da lei e nem das práticas do mosaico. Aí ele diz: quando veio sobre mim, quando o Evangelho de Jesus veio sobre mim, não consultei homem, não consultei carne, não consultei sangue, mas me prontifiquei e fui para a Arábia, depois voltei para Damasco. Ele inicia a sua jornada. Ele iniciou os meios, as suas viagens missionárias. Nada tem a ver com uma missão consolidada. As viagens missionárias do apóstolo Paulo só vai se consolidar quando a igreja está fundada, quando a igreja está firmada. Eu fui consolidado pela palavra, eu fui consolidado pelo próprio Cristo. E realmente eu não consultei a base, eu não consultei a direção da minha igreja. Ardia no meu coração, falei: Senhor, eu preciso me sentir perdoado. Eu preciso trabalhar 4 dias como se fosse um. Eu preciso acelerar o processo. Um dia como se fosse 4. Eu preciso acelerar o processo, porque eu sou devedor. Agora me envia, Senhor, e onde o Senhor me mandar, e o que mandar falar, eu vou dizer, mesmo que me resulte dores, mesmo que me resulte prisões ou morte. Abriu isso no meu coração. Quando eu me converti, quando o Espírito Santo consolidou a minha vida, eu fui trabalhar em clínica de dependente. Eu fiquei 10 anos numa clínica trabalhando, ensinando. Dali nós abrimos uma obra missionária no Vale de Jequitinhonha, onde nós estamos já há 11 anos. Do Vale do Jequitinhonha, nós fomos para a África. A liderança da minha igreja no estado só ficou sabendo de mim depois que eu voltei da África. Não pedi, não fui consultar, não. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor, Ele aplainou o caminho. Atos capítulo de número 1, versículo 8 diz que nós seremos testemunhas, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Hoje nós queremos pular essa etapa. Não. Há uma Jerusalém para mim e para você, para ser consolidada. Há uma Judéia para ser consolidada. Há uma Samaria para ser consolidada, antes de chegar lá. Passei por todos esses processos. Não podemos queimar a etapa e nem pular, porque lá na frente vai fazer muita diferença. Meu coração estava incendiado por ver uma missão consolidada.
E me coloquei à disposição e me apresentei como meio para isso. Investi a minha vida, investi as minhas finanças, investi a minha família nisso. Eu me lembro que no ano de 2018 aproximadamente, quando eu estava no Vale de Jequitinhonha. Quem não conhece, aqui o Vale é uma das regiões mais áridas, mais pobres da nossa nação. E o Vale, ele é conhecido por suas discrepâncias, eu digo, por causa da sua complexidade em relação aos outros municípios ou às outras cidades. O Vale é totalmente diferente. O Vale é uma pequena África. E nós queremos ir lá. Não vai lá antes de passar em regiões como essa. Nós temos Vale de Jequitinhonha ao nosso lado. Nós temos missões que precisam ser consolidadas ao nosso lado. E entenda bem, repito, o fato de nós estarmos quinta, sexta ou domingo na igreja, nada muda a nossa missão de consolidar o Evangelho de Cristo na vida de pessoas através do meu Evangelho, através do seu Evangelho. Ou seja, através das boas-vindas de Jesus na tua vida. Em 2018 estávamos em um culto, em um local terrível, de enfermidade, de falta, de carência, de tudo. E todo ano nós levamos muitos donativos, todo ano nós levamos muitos alimentos, muitas roupas. Nós somos em uma caravana muito grande de várias igrejas, não há placas, mas há a igreja de Cristo. E nós não vamos fazer também ação social. Não, nós não vamos fazer caridade. Assim como Jesus tinha o seu atrativo para chamar as pessoas e pregar o Evangelho, nós também temos que ter o nosso atrativo. E o atrativo daquelas pessoas, se é fome, leva um alimento, se é falta de roupa, leva uma vestimenta, se é falta de material escolar, leva aquilo que a criança precisa, para você ter a atenção dele antes de você pregar a palavra. Jesus fazia isso. Você quer cura, você precisa ser curado, você precisa ser liberto e ser curado agora. Arrependa-se. Agora, o reino é para você. Em 2018, aquela situação terrível no Vale, nós profetizamos algo no Vale, que hoje está se cumprindo. Eu me lembro que em um dos cultos, nós indignados pela situação do Vale. Um vale de miséria, um vale de barca, vale de lágrima, vale de choro. Eu falei, Deus, que os filhos dessas pessoas, Pai, não passarão as mesmas necessidades que os pais e os avós. Que a história dessas crianças, desses adolescentes, muda a partir de hoje, pela autoridade que há no seu Espírito Santo e delegado a nós, porque a palavra não é minha, é tua, e eu vou colocar o teu nome neste local. Não sobre o meu nome, porque o meu nome não tem poder, o meu nome não tem autoridade, mas é no teu nome, Senhor, porque se falhar, não é o meu nome que vai falhar, é o nome do Senhor. Olha a história deste vale, veja a necessidade deste vale, necessidade essa, Senhor, de tudo este povo precisa de água, precisa de chuva, precisa de alimento, Senhor. Olha a situação de idolatria que vivem, meu Pai, porque precisam ouvir a tua palavra, e eu profetizei que essas crianças, eles andarão sobre riqueza neste vale, e eles pisarão e virão pessoas de fora e dirão, pode cavar aqui, porque aqui há riqueza. 2018 pregamos, 2018 profetizamos. Aproximadamente 3 anos atrás, 2021 ou 2 anos atrás, a região que nós temos uma base missionária chama-se Itinga. Estou dizendo com todas as letras para os irmãos ver o poder que há quando você quer ver uma missão consolidada e você não abre mão. Eu estou lá e só vou sair de lá quando Jesus me chamar. Estou na África e só vou sair de lá também quando Jesus me chamar. Estou na Cidade Independente, só vou sair de lá quando Jesus me chamar. Não pare no meio do caminho. Não abandono. E recordamos. Hoje, se você jogar na internet essa cidade chamada Itinga, Itinga está na Bolsa de Valores de Nova York.
porque descobriram lá, cavando, lítio, material um dos mais importantes para isso, para celular e para as baterias de carro elétrico. A China tem exportado toneladas e toneladas de lítio lá de Itinga. Aquele povo que de tempo em tempo vinha caminhões, enchia de boias frias, porque a única coisa que fazia era levar os homens para São Paulo para cortar cana. Era a única coisa que tinha naquela cidade para fazer. Nós chegávamos em alguns momentos lá, os homens se viciavam lá no canavial, não voltavam. Cidades conhecidas como cidade das viúvas de maridos vivos, homens que vão para trabalhar e não têm condição de voltar. Se enredaram pelas drogas, pelo álcool. E as mulheres da cidade nós tivemos, só tinha mulher e criança. Uma tristeza. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Para que nós não venhamos nos conformar, para que saiamos do nosso conforto, das nossas casas, saiamos das nossas casas estucadas, da nossa geladeira que podemos escolher, e entender que logo ali há pessoas que precisam ouvir este nome, Jesus. E sabe quem é? De mim e de você, que cantou nesta noite. Eis-me aqui. O vale hoje era o vale de tristeza e de lágrima, agora é vale de oportunidades. Por quê? Porque Jesus chegou. A missão está consolidada. Nós temos uma base gigantesca lá. Oh, glória! Todo ano, 5 dias de carnaval, enquanto muitas igrejas vão para retirada, nós estamos indo. Enquanto o mundo está indo para a Bahia para sacrificar o príncipe deste século, nós estamos indo para esta missão consolidada. E vamos ganhar os 85 municípios do Vale de Jequitinhonha. Almejem isso, igreja. Almejem isso. Quem aqui, eu acho que ainda tem 15, 20, 30 anos de crente, mas nunca ganhou uma alma para Jesus? Se não aconteceu isso, bota a mão na consciência. A tua salvação está em perigo. Talvez você ache que é que Deus está falando, não é. Hoje, palavra como esta, pastores, divide a igreja da igreja, a igreja que acha da igreja que é. Mas está pregando isso aqui, eu me esforço e nós nos esforçamos todo dia. Uma coisa eu te digo: cuida do reino, que o reino cuida de você. Prioriza o reino, que o reino prioriza as suas coisas. Prioriza o reino. Quando eu priorizei o reino, a minha vida teve uma transformação tal. O homem que era conhecido por aquelas situações todas, Deus me deu graça, me deu vida, me deu família, me deu bens. Oh, meus irmãos, se eu fosse pregar o tipo de homem que eu fui para minha esposa aqui, o Senhor nos permite passar pelos caminhos para falar para muitas mulheres: olha, alguém desceu, prova disso, olha aquele que um dia era lixo, como está bonitinho, não é verdade? Não era, mas não era assim não. Fui lixo. Sabe o que é isso? O efeito da missão consolidada de Cristo em mim. Eu sou alegria na minha casa, mas não era assim. Eu era tristeza, eu era a ovelha negra da minha família. Na minha casa são aproximadamente de 8 a 9 pastores. Eu era aquele que ninguém gostava de estar perto, espancador dos irmãos. Quase levantei a mão para minha mãe. Foi terrível. Porque é preciso testemunhar isso aos irmãos, para que o Evangelho de Cristo não seja nulo na minha vida. Muitas pessoas têm dificuldade de testemunhar. Entenda bem, o testemunho não é seu, é dele. O testemunho não é meu, é dele. E o tempo urge, meus irmãos. Como dizemos aqui, Jesus pode vir a qualquer momento. Em nosso tempo, a igreja, muitas delas estão adormecidas, vivendo de avivalismo, não sendo realmente avivadas.
Porque uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, é como uma igreja de Atos, que logo na sequência começa a pregar e todos querem conhecer o que aconteceu. Que mudança! É lá onde nós moramos, na nossa Jerusalém. É assim que funciona. Na nossa Jerusalém, quando nós chegamos, o que é falado de nós? Quantas pessoas querem conhecer Jesus através de nossas vidas? Que missão consolidada sou eu, ao ponto das pessoas quererem chegar próximo, porque Cristo foi já a missão do próprio Deus consolidar. No início eu falei aqui que muitos de nós pregamos que Cristo, ou Jesus, é 100% homem, 100% Deus. Por isso nós achamos que Ele conduziu, ou Ele realizou o seu ministério porque Ele era Deus. Não. Ele realizou o ministério dele porque Ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Por isso a missão dele foi consolidada. Por isso ele foi um homem diferenciado. Mas pastor, na minha vida toda eu ouvi pregar, e muitas vezes preguei, que Jesus 100% homem, 100% Deus, e tenta vezes aquele que estava na cruz pregado sentia dores, porque se colocarmos toda a deidade, toda a majestade em Cristo, nós podemos dizer: eu não vou conseguir, eu não consigo, porque Cristo conseguiu, porque Ele era Deus. Não. A diferença dele é que Ele foi até o fim, na missão até consolidar a igreja. Aí Paulo diz: seres meus imitadores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês sabiam que a nossa nação, o Brasil, é a nação mais cristã do mundo? A nação onde o nome Jesus se propaga em todos os níveis, em todos os lugares. Vocês sabiam disso? Porém, é a segunda nação mais ímpia do mundo. Como pode, pastor? É a nação mais evangelizada, porém a mais ímpia. Nós temos em nossa nação, estamos vivendo um sincretismo, uma mistura de santos e deuses, do santo e o profano. Nós vemos tudo isso, a mescla da verdade com a mentira, a mescla do bem e do mal, e muitos de nós somos enredados por isso. Vocês sabiam que não há diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão em sua missão? Adão tinha uma missão, Jesus, o segundo Adão, também tem uma missão. A diferença do primeiro Adão é que ele vai desobedecer, mas ele tinha consciência do bem e do mal. Sabe qual é a diferença, pastores? Que quando a árvore da vida e a árvore do bem e do mal foi colocado ou posicionado no jardim, ali Adão vai escolher em a sua missão ou desobedecer a Deus. E a missão dele era obedecer. Deus vai falar: está vendo, Adão? Está aqui a árvore da vida, nela você pode tocar, dela você pode comer. Está aqui a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é assim que diz a Bíblia? Vou trazer aqui uma verdade aos irmãos, porque nós achamos que somente depois que ele come do fruto, abre-se a visão e ele começa a conhecer o bem e o mal. Não, irmãos, ele já conhecia o bem e o mal, o certo e o errado. Deus deu ao homem o conhecimento, Deus deu ao homem a sabedoria, e deu a ele uma missão.
obedeça, só isso. Obedeça, essa sim, essa não. Porque quando você comer dessa, abrirá os seus olhos. Aí o diabo vai dizer: nada a ver. Ele não quer interromper a sua missão, não. Sabe o que ele quer? Ele não quer que você seja igual a ele. A Bíblia não diz assim: a árvore do bem e do mal, quando comer da árvore do bem e do mal, você vai conhecer, vai ter conhecimento da árvore do bem e do mal. Não está assim? Sabe o que nós não entendemos? É esse conhecer, esse conhecimento. Ele já conhecia o bem e o mal. Ele sabia o certo e o errado. Essa árvore, o bem e o mal, é a mistura dos dois. Esse conhecer é misturar. Esse conhecer é enxertar. Exemplo: quando a Bíblia diz que conheceu Adão a Eva, está dizendo, e se misturou, se relacionou, se fundiu com ela. É esse conhecimento que ele está dizendo. Esse conhecimento do bem e do mal vai se fundir. Você vai ter confusão na tua mente, ao ponto de você não saber o que é o certo e o que é o errado. Por isso a missão foi corrompida, por isso a missão foi deturpada, por isso a missão da igreja hoje é deturpada, porque mistura-se o santo e o profano, o certo e o errado, por causa da árvore do bem e do mal. Mas nós sabemos que tem árvore da vida, nós sabemos que tem árvore que podemos tocar, nós sabemos que tem árvore que nós podemos nos alimentar, mas muitas vezes queremos adentrar pelo bem e pelo mal. Sobre os pés, igreja, em nome de Jesus. Sabe qual é o nosso sonho? É que a seara realmente possa receber ceifeiros. Essa pessoa do seu lado é uma missão consolidada, e aqui não é. Eu vi que nós estamos entre visitantes também. Essa palavra também é para você. Deus pode mudar a sua história, a sua trajetória, e também te chamar para esta missão. Que saímos aqui conscientes que os meios que nós empregamos ainda é pouco para ver a missão consolidada, se não chegar ao final. O sábio Salomão já vai dizer: o importante não é como as coisas começam, mas é como elas terminam. O importante não é como começa-se, mas como se termina. Se eu comecei evangelizando, eu tenho que ter certeza que o final vou garantir a missão consolidada. Se eu oferto para missões, meu coração tem que se aquecer para eu ir também para o campo. Se eu amo missões, o meu coração tem que estar disponível, por que não, para transformar mares e montanhas. Ei, vocês sabiam, meus irmãos, que muitos de nós às vezes empilhamos os montes? Quantas vezes eu digo isso? Senhor, não a nós não, Senhor, primeiro a eles. Quantos missionários com suas famílias agora, correndo perigo, fazendo escolhas que muitos de nós jamais vamos fazer em nossa história, e queremos às vezes pular na frente deles e pedir: Senhor, eu não aceito enfermidade na minha casa, eu não aceito falta disso, eu não aceito falta de emprego. Sabe o que eu digo lá no monte? Pai, não dá nada a eles não, eles não sabem o que eles falam, Senhor. Pai, antes, ó Deus, aos homens e mulheres, crianças, jovens que estão no campo missionário fazendo escolhas, morrendo por malária, sendo, ó Deus, ali picado por escorpiões, por aranhas, homens que estão correndo, Senhor, para não ser mortos, que estão dentro de agora, dentro de florestas, dentro de matas. Vocês sabiam que ao final do nosso culto aqui, muitos dos nossos missionários estão morrendo para não retroceder? Essa palavra tem que estar contida no nosso coração. Eu falo: Deus, muitas vezes eu falo: Senhor, eu não quero nada não.
Quantos de nós falamos, eu tenho fome? Vocês não sabem o que é fome. Menino, está com fome, não está com fome não, está com vontade de comer. Há uma diferença muito grande. Eu estive em locais que realmente você vê a fome comendo as crianças, comendo as pessoas de dentro para fora. Porque assim mesmo, o corpo vai destruindo, vai comendo tudo a ponto de ficar somente nos ossos. Vocês entendem o que é isso? Nós temos missionários nessa situação. Quantas mulheres contando lá 15ª malária, passando pelo vale, mas pergunta: quer voltar? Não vou voltar não. Quer retroceder? Não vou retroceder não. E às vezes nós com uma barriga cheia de alimento, querendo colocar Jesus na parede. Se não me dá, se não fizer, eu não faço. Se não for isso, eu não faço aquilo. Espero contar com uma igreja missionária. Realmente essa palavra, ela não tem muito glória, ela não tem muito mistério, não tem muita língua estranha, mas traz consciência no coração de cada um. Você pode até não querer fazer, mas não quer dizer que você não tem responsabilidades. Tem, como igreja temos. Não é uma condição aqui de exortar também, não é uma condição aqui de doutrinar a igreja, não. Como profeta do Senhor, nós estamos aqui para falar a verdade aos corações, e a verdade é hoje, hoje. Abandone o sistema, não dependa do sistema. Se o teu coração arde por isso, fala: Senhor, me guia. Senhor, que eu seja mais um, que eu seja esse ceifeiro, me leve às nações. Senhor, eu quero ir à África, Senhor, eu quero ir ao vale, me leva aos presídios, me leva, Senhor, aos hospitais, me faça diferente, me tira deste marasmo, Senhor. Por favor, uma alma eu preciso apresentar a Ti, Jesus. Faça-me, Senhor, um testemunho vivo. Faça-me, Senhor, o Evangelho, onde todos podem ver a Tua presença em mim. Queira, veja isto. Deixamos de vir à igreja de domingo a domingo, querendo mensagem de autoajuda. Jesus está voltando, eu disse. Nada mais importa. Feche seus olhos. Deus, o campo missionário precisa de homens e mulheres corajosos, ó Deus. E como o profeta disse: Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Senhor, veja a verdade nos lábios, veja a verdade nos corações. Estabeleça o Teu reino sobre essas casas e famílias. Senhor, a mãe aqui que aguarda ainda a consolidação de uma missão em sua casa, que há anos tem orado e intercedido. Famílias aqui que não sabem onde estão os seus filhos, voltarão para suas casas, ó Deus, e não sabem aonde estão e se retornam. Quantos sonhos e projetos estão aqui, mas se não for o Senhor amanhã, ó Deus, é diferente. Quantos sonhos, quantos planos, ó Deus, meu Pai querido, deitaram na madrugada de ontem e não levantaram hoje. Quantos, ó Deus, colocaram em seus corações de realizar, de fazer, de adquirir, meu Pai, de poder fazer, mas o Senhor veio a eles, ó Deus, e os chamou para a intimidade. Por isso, meu Deus, levanta uma igreja missionária deste local, aqueça corações de homens e mulheres na direção dessa missão consolidada, que vidas, ó Deus, sejam alcançadas, que almas sejam alcançadas, que haja arrependimento em nossa nação, ó Pai, que essa nação tão promíscua, Senhor, que tem misturado o santo e o profano, Senhor, ela reconheça que só há um e o seu nome é Jesus. Pai, que a partir de nós, Pai, a mensagem da cruz vai se propagar, que a partir de nós, ó Deus, o Evangelho de Jesus que está contido em nós venha a ser conhecido na sua íntegra e missões em ser consolidado nessa igreja. Eu profetizo, Senhor, eu profetizo missionários aqui, Senhor, que queiram ir ao monte, meu Deus, que queiram transpor montanhas, que queiram transpor os mares e fazer a diferença em tocar, Pai, em palavras aqui, Senhor, Pai querido, profetizada em famílias, em vidas, em vidas, Senhor, em nome de Jesus. Levanta ceifeiros, ó Deus, porque realmente a seara é grande.
Os campos estão brancos, Senhor. Em nome de Jesus, levanta uma igreja profética, uma igreja missionária. Pai, obrigado por este privilégio, Senhor. Obrigado por este privilégio, Senhor. Está diante da tua igreja consolidada. Eu quero que você com seus olhos fechados mesmo. Eu quero que você agora, que cantou no início, que profetizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, eu quero que agora que você com consciência, refaça tudo o que você disse. Cante tudo novamente. Refaça. Em nome de Jesus. Suas palmas ao meu Senhor. Aleluia. Segura aí, estica na unção. Aonde tem uma pessoa que ele derramou esta unção somente para a glória dele, hoje ele quer te consolidar, aleluia, dentro desse projeto que Deus já tem te chamado a tempo. Aonde tem uma pessoa para Jesus? Aonde tem? Ele está aqui nesta noite lhe convidando. Vem. Onde tem uma pessoa para Jesus? Por um motivo ou outro você parou. Ele está te convidando hoje a retornar os caminhos do Senhor. Aonde tem uma pessoa para reconciliar com Jesus? Ele está te chamando, pois ele derramou esta unção sobre a tua vida. Ele te chamou para fazer a diferença, como nesta noite nós ouvimos aqui. Algo extraordinário, que outrora a cidade nem conhecida era, hoje é conhecida mundialmente, porque teve alguém consolidado por Deus, cheio da unção, cheio da graça, cheio da autoridade de Deus. Hoje Deus quer te consolidar. Aonde tem uma pessoa para Jesus? Não tem? Aleluia, que Ele possa te dar outra oportunidade. Vamos terminar louvando mais uma vez, como aqui foi dito, com consciência que somos consolidados, e uma vez consolidado daremos testemunhos. Pessoas que estão à nossa volta terá sede, fome da nossa presença, ou seja, da presença daquele que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Louvemos ao Senhor. Cadê os eleitos de Deus? Cadê? Saímos daqui com a consciência nesta noite da verdadeira missão para Cristo. Cadê a nação santa? Cadê os eleitos de Deus? Oh, glória!
agradecido em nome de Jesus. Aleluia. Quem fala comigo, amém. Antes da mesa apostólica, quero agradecer o pastor Rogério, todos os visitantes que vêm nesta noite a brilhantar esse trabalho. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estende as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce união do Espírito esteja com todos, desde agora e para sempre. Todos dizem comigo, amém. Vai em paz, que tenhamos uma semana vitoriosa na presença de Deus. É isso, meus irmãos. Tudo encerrado. Eu espero que tenha gostado. Já deixe seu like, já compartilha esse vídeo. A Assembleia de Deus Nova Vida, pastor Renan Gilberto. Devo mandar um vídeo também. Tudo encerrado. Fique agora com esse som. Culto encerrado.